A pior coisa é quando parentes e amigos traem. Na verdade, eles são os únicos em quem você pode confiar e contar. E uma coisa é quando uma pessoa trai, mas é completamente outra quando eles conspiram contra você. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Levei muito tempo para superar isso. Família Tricky, vocês devem estimá-los, pois não podem eliminá-los. Não tenho certeza da origem dessa citação, mas, na minha opinião, ela contém uma verdade inegável. Se eu tivesse escolha, provavelmente estaria me despedindo da maioria dos meus parentes agora mesmo, sem pensar duas vezes. Mas deixe-me voltar atrás. Eu era o segundo filho e o mais novo em uma casa com 3 filhos. Enquanto alguns argumentam que os mais novos nas famílias geralmente recebem tratamento preferencial, parece que meus pais perderam esse memorando. Como caçula da família, eu recebia a comida menos atraente, as tarefas domésticas mais indesejáveis e era o único a receber roupas de segunda mão, apesar da capacidade financeira da nossa família para melhor. Você pode pensar que estou exagerando, mas um bom exemplo é que eu nunca provei um pedaço de frango com carne branca no jantar até minha irmã, a filha mais velha, ir para a faculdade quando eu tinha 14 anos. Antes da era dos controles remotos de televisão, eu sempre tinha a tarefa de mudar o canal da TV na sala de estar, independentemente da minha localização na casa. Quer eu estivesse por perto ou não, eu recebia a ligação e era esperado que eu estivesse presente para mudar de canal antes do programa desejado começar. Não era bem o conto da Cinderela e suas meias-irmãs, mas, na minha opinião, não estava muito longe. Então Susan Marsden entrou na minha vida. Meu irmão Wayne e eu observamos quando o caminhão de mudança chegou à velha casa dos Johnson, 3 portas abaixo, uma perua Chevrolet azul escuro estacionou na frente, e um homem, uma mulher, um menino e uma menina loira de olhos azuis surgiram. Meu coração disparou, comecei a transpirar e meu estômago revirou, uma sensação que se tornaria familiar nas próximas décadas. Jeff e Blonde sentados em uma árvore, se beijando. Primeiro vem o amor, depois vem o casamento, depois vem Jeff empurrando um carrinho de bebê, Wayne provocou de uma maneira infantil e cantada. Quando eu tinha 8 anos, não entendia completamente o significado da musiquinha, mas eu tinha idade suficiente para entender que Wayne achava que eu tinha uma queda pela garota nova, o que não era algo que qualquer garoto da minha idade queria admitir. Garotas eram consideradas proibidas, mesmo que parecessem anjos de cabelos loiros e olhos azuis. Apesar do caos na minha mente, eu não conseguia confessar isso ao meu irritante irmão de 10 anos. Calha a boca, idiota, eu soltei. Oh, você acha que é durão, hein? Ele retrucou. Naquele ponto, Wayne tinha uma vantagem significativa de tamanho e peso sobre mim, deixando claro que eu não teria chance em uma luta, embora eu tivesse tentado sem sucesso no passado. Mas naquele momento, eu não queria parecer fraco na frente da garota mais linda que eu já tinha conhecido de perto. Ed, de 12 anos, e Susan Marsden, de 8, eram as únicas outras crianças na nossa rua, então era natural que meus irmãos e eu passássemos muito tempo com eles. Por causa das nossas idades, Susan e eu frequentemente brincávamos juntos. Ela era meio moleca e conseguia arremessar uma bola de beisebol e uma de futebol americano quase tão bem quanto eu. Rapidamente formamos um forte vínculo, nos tornando melhores amigas em pouco tempo. Apesar de ela ter criado conexões com outras garotas em nossa pequena cidade rural, continuamos sendo as principais confidentes uma da outra até quase o fim do nosso 8º ano. Embora nunca tivéssemos nos beijado até então, ocasionalmente entrelaçávamos nossas mãos, seja na escola ou em público. Apesar das provocações dos meus amigos homens, eu secretamente saboreava isso porque a considerava a garota mais bonita da cidade e ela ainda conseguia acelerar meu batimento cardíaco. Pouco antes do fim do ano letivo, meu mundo pareceu despedaçar. Josh Archer, o quarterback do nosso time de futebol americano calouro, convidou Susan para a festa de fim de ano dos calouros na escola, e ela aceitou ansiosamente. Eu me senti completamente devastado, além de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado na minha jovem vida. Mas eu pensei que estávamos juntos, eu choraminguei quando ela mencionou seu encontro, lutando para segurar as lágrimas na presença dela. Bem, você nunca me pediu para ser sua namorada e, além disso, ele é um cara do ensino médio e o quarterback do time de futebol americano dos calouros, ela exclamou alegremente. Sim,
Tanto faz, eu murmurei enquanto me afastava dela e do grupo de garotas animadas que a cercavam. Entrando em minha casa, sentindo-me completamente horrível, meu irmão se aproximou, parecendo que estava prestes a dar algum conselho sábio de irmão mais velho. Afinal, ele não era o calouro experiente? O loirinho realmente te pegou de jeito, hein? Ele zombou, usando um palavrão que chamou a atenção da nossa mãe. Nem a semana de castigo do Wayne por xingar aliviou a dor de perder minha namorada. Mamãe tentou me consolar insistindo que era só um encontro e não significava que Susan não gostava mais de mim, como se eu pudesse acreditar nisso. Eu me abstive de visitar a casa de Susan e ela não veio à minha na semana que antecedeu a festa dos calouros. Resisti à tentação de ficar do lado de fora só para dar uma olhada nela quando o pai de Josh Archer o levou para buscá-la. A loira estava deslumbrante, de verdade. Eles formavam um belo par, meu irmão comentou sarcasticamente ao retornar para casa alguns minutos depois que o Sr. Archer partiu. Susan e eu mantivemos distância durante o resto do ano letivo e o verão. Nós acenamos, mas nenhum de nós fez esforço para iniciar uma conversa. Não vou negar. Eu estava infeliz, mas parecia que ela tinha seguido em frente. Enquanto isso, eu não tinha. Eu mal interagia com outras garotas e passava a maior parte do meu tempo livre jogando beisebol durante o dia e basquete à noite. Eu era razoavelmente boa em esportes e, ao me manter ocupada, conseguia evitar pensar muito em Susan. Bem, principalmente. Meu irmão me manteve informado sobre suas atividades, especialmente sua vida amorosa. Ele sempre fazia questão de me atualizar sempre que ela saía com alguém novo. Meus pais notaram a ausência de Susan de nossas reuniões familiares várias vezes. Meu irmão se deliciava em compartilhar histórias de vê-la com diferentes caras. No entanto, minha irmã Diana frequentemente me defendia apontando que meu irmão também não era exatamente bem-sucedido com garotas. Eu poderia convidar a Blonde para sair. Ela sempre foi amigável comigo, meu irmão sugeriu animadamente. Se ela sair com você, vou garantir que você se arrependa, gritei. Enquanto eu estava focado em meu irmão, não previ o tapa do meu pai, que me atingiu com força no rosto e na lateral da cabeça, quase me derrubando da cadeira. Você tem sorte de estar longe demais para eu alcançar, meu pai avisou meu irmão. Mas deixe-me esclarecer isso. Se eu descobrir que você está mexendo com Susan, haverá consequências e elas não serão gentis. Entendeu? Sim, senhor, Wayne resmungou. A primeira semana do meu primeiro ano foi uma revelação. Antes despercebido pela maioria das garotas, exceto Susan, de repente me tornei o centro das atenções, pois todas as calouras bonitas pareciam ansiosas para me conhecer. Tendo crescido 10 centímetros e engordado 11 quilos no verão, eu agora tinha 1,80 metros e pesava 79 quilos. Com meu cabelo longo, castanho escuro e cacheado e grandes olhos castanhos, eu não era tão feio, eu acho. Também descobri que não ficar preso ao lado de Susan acabou sendo vantajoso para mim. Inicialmente, fiquei surpreso com a atenção que as calouras me deram, mas confesso que gostei. Saí com algumas garotas diferentes inicialmente antes de escolher uma ruiva adorável e pequena com olhos verdes vívidos como minha namorada. Erin Griffin sempre foi animada e agradável de se estar por perto, e é por isso que ela entrou para o time de líderes de torcida das calouras. Além disso, ela tinha lábios carnudos e convidativos que eu tinha o prazer de beijar regularmente. A vida era boa. 2 dias depois do baile de Natal, mamãe acompanhou Suzy até meu quarto, me informando que eu tinha uma visita e para manter a porta aberta. Susan e eu coramos. Jeff, cometi um erro quando saí com outro cara no ano passado, enquanto estávamos juntos, mas estava com muito medo de admitir para você, ela confessou. Saí com vários caras desde então e agora percebo que você era o melhor. Quero que voltemos a ficar juntos. Eu estava sentado na minha cama, absorto em um livro, quando Suzy entrou no quarto. Fiquei imóvel enquanto ela falava. Levei vários segundos para responder, sentado ali em silêncio antes de finalmente concordar e entender. Se prosseguirmos com isso, não há ifs, ands ou buts. Você é minha namorada e isso significa que não pode ver ou se envolver com outro cara. Claro. Nada de flerte? Nada de beijos? Nada desse tipo.
Se você fizer algo suspeito, estamos acabados para sempre, eu esclareci. Eu entendo, ela murmurou. Mas primeiro, preciso terminar as coisas com Erin. Ela é uma garota realmente maravilhosa. Eu me importo muito com ela, admiti. Sim, eu sei. Eu testemunhei o quão próximos vocês dois eram no baile de Natal. Eu senti que deveria ter sido eu ao seu lado, não outra garota, ela respondeu. Erin recebeu a notícia tão bem quanto era de se esperar. Eu sabia que estava errado por terminar com ela, mas Susan e eu rapidamente nos reconectamos, agora com o elemento adicional de beijos e toques discretos ocasionais da minha parte. Normalmente, isso me renderia uma sobrancelha levantada, seguida por um sorriso rápido dela. Ela era minha parceira em todos os sentidos da palavra. Apesar de outros caras tentarem persegui-la, alguns dos quais eu conhecia, ela permaneceu fiel à sua palavra. Tomamos a decisão conjunta de cursar a Universidade de Wisconsin-Madison. Durante nosso primeiro ano, morávamos em um andar de distância no mesmo dormitório. No entanto, pelos 3 anos subsequentes, dividimos um apartamento fora do campus. Embora ambos os conjuntos de pais estivessem cientes de nossos arranjos de moradia, embora não aprovassem totalmente, eles estavam aceitando em grande parte. Embora Susan tivesse que garantir aos pais que continuaria tomando anticoncepcionais até depois da formatura. Na verdade, nós nos casamos depois do 2º ano. Nossos pais graciosamente organizaram um lindo casamento para nós. O evento ocorreu suavemente até perto do fim, quando Wayne decidiu tocar inapropriadamente minha esposa recém-casada enquanto dançava uma música lenta. Eu estava do outro lado da sala, mas em instantes intervim, rapidamente removendo sua mão dela e dando um soco em sua boca. Ai! Ele exclamou em meio ao sangue jorrando de suas gengivas. Eu já avisei você antes, seu idiota. Você nunca colocou a mão na minha esposa. Eu gritei para ele enquanto os espectadores corriam para nos separar. Depois de recuperar a compostura, o resto do casamento ocorreu sem problemas, e eu não me detive no fato de que minha esposa nunca interveio quando meu irmão colocou a mão em seu traseiro. Susan e eu voltamos para nossa cidade natal depois de nos formarmos. Consegui um emprego como editor em um pequeno grupo de revistas, enquanto Susan trabalhou para uma organização sem fins lucrativos até começarmos uma família. Quando nossos filhos nasceram, ela se tornou uma dona de casa. Minha renda permitia esse arranjo, embora eu soubesse que não faria uma fortuna. Meu irmão incômodo deixou de ser um problema quando se mudou para a Califórnia 1 ano depois com sua esposa de 2 anos. Ele sempre foi habilidoso em falar suavemente, o que o serviu bem em seu trabalho em vendas de publicidade na televisão. De acordo com minha mãe, ele encontrou um sucesso considerável, vivendo em uma casa luxuosa em um bairro de luxo. Fiquei genuinamente feliz por ele, embora secretamente aliviada que nossos encontros seriam pouco frequentes. O tempo voou como costuma acontecer. 2 anos depois do nosso casamento, Marianne nasceu, tornando-se instantaneamente o centro do meu mundo. 2 anos depois, Will completou nossa família. Aos 38, Susan ainda tinha o poder de acelerar meu pulso. Nós dois éramos entusiastas dedicados do fitness, e eu admirava seu físico, que parecia tão impressionante quanto quando nos casamos, apesar de ela ter 2 filhos. Na verdade, de certa forma, parecia até melhor. Seus seios estavam um pouco maiores, e seus quadris e nádegas tinham ganhado um pouco mais de curvatura. No geral, ela tinha se tornado uma versão mais madura de si mesma, e eu me senti grata por ela ser minha. O telefonema da minha mãe foi devastador. Apesar de nunca ter fumado, meu irmão tinha sido diagnosticado com câncer de pulmão, e seu médico estimou que ele tinha cerca de 2 anos de vida. Aparentemente, ele estava apresentando sintomas por vários meses, mas os ignorou em grande parte até que não conseguiu mais se virar sozinho. A essa altura, Wayne já havia se casado e se divorciado 2 vezes. Nenhuma de suas ex-esposas havia tolerado sua infidelidade, mas pelo menos não havia filhos envolvidos. A casa luxuosa que ele possuía havia sido perdida nos divórcios, e agora ele estava morando sozinho, em um modesto apartamento de 2 quartos em um bairro menos rico, apesar de ter uma carreira de sucesso. Ficou claro que Wayne precisaria de apoio no futuro, e mamãe tinha algumas ideias sobre como poderíamos nos unir para ajudá-lo.
Ela convocou uma reunião de família para o domingo seguinte, esperando que minha esposa Susan, minha irmã Diana, seu marido Ronnie e eu nos reuníssemos na casa dos nossos pais. Muitas decisões foram tomadas durante a reunião. Wayne expressou seu desejo de permanecer em sua casa pelo maior tempo possível, apesar da inconveniência que isso representava para aqueles que o ajudariam, considerando que o resto da família vivia do outro lado do país. No final das contas, foi acordado que as 3 mulheres da família, minha mãe, minha irmã e minha esposa, se revezariam morando e ajudando Wayne em uma base rotativa. Como minha esposa não tinha emprego e nossos filhos tinham idade suficiente para ajudar em casa, Susan ficaria com Wayne por intervalos de 4 semanas, efetivamente revezando-se para cada uma das minhas irmãs e mães. Enquanto isso, minha mãe e minha irmã, ambas empregadas, ficariam por 2 semanas cada. A rotação consistiria em Diana por 2 semanas, Susan por 4 semanas, então minha mãe por 2 semanas, seguidas por outras 4 semanas com Susan antes de repetir o ciclo. Surpreso, questionei minha esposa sobre a origem dessa programação elaborada. Entendo que você é a pessoa com mais flexibilidade, já que não trabalha, mas também tem 2 filhos para cuidar em casa. Marianne pode dirigir agora e pode ajudar a levar Will para seus treinos esportivos e outras atividades, ela respondeu. Vocês 3 precisarão ser mais eficientes quando eu não estiver em casa, e eu terei que ser mais organizada quando estiver. Temos que fazer o que pudermos por Wayne, é isso que a família faz, ela concluiu. Eu não podia argumentar contra isso, mesmo que eu estivesse levando o maior golpe nesse acordo. Apesar de meu irmão ser difícil, ele era família. Meus filhos e eu conseguimos nos adaptar. Fizemos uma videochamada com Wayne da sala de estar dos nossos pais. Ele ficou emocionado com as mulheres se voluntariando para ajudar, o que deixou todos aqui emocionados também. Parecia uma cena de um filme sentimental do Hallmark Channel. Antes de Susan partir para seu primeiro turno na Califórnia, as crianças Susan e eu tivemos uma reunião de família. As crianças entenderam que o tio Wayne precisava de assistência, então prometeram me ajudar em casa. Susan também preparou várias refeições com antecedência antes de ir para a casa de Wayne. Sou grata pelo que você está fazendo pela família, querida, eu disse a Susan. Apenas lembre-se, você está lá para ajudar Wayne, não para ser sua serva pessoal. Não deixe que ele manipule você, e não acredite em nenhuma das bobagens dele. Ela assentiu com lágrimas nos olhos e passou pelo portão do aeroporto. Durante o primeiro turno de Susan na Califórnia, as crianças e eu conversamos com ela sobre todos os dias. Ela disse que Wayne estava de bom humor e ainda capaz de fazer a maioria das tarefas. Quando ela voltou para casa, nós 3 fomos ao aeroporto buscá-la. Suas 2 semanas em casa passaram voando e, antes que percebêssemos, ela estava voltando para a Califórnia. Mais uma vez ela preparou refeições para nós e nós 4 passamos muito tempo de qualidade juntos quando ela estava em casa. Parecia que nossa família tinha se tornado mais próxima. Não consegui identificar exatamente, mas algo parecia errado durante nossa conversa com Susan em seu segundo turno na Califórnia. Fiquei pensando se as crianças também sentiam isso, mas me abstive de perguntar. Susan parecia um tanto preocupada enquanto conversava conosco. Presumi que o declínio de Wayne estava progredindo mais rápido do que o esperado, e minha esposa estava profundamente afetada por isso. Eu reiterei a ela várias vezes, podemos ajustar as coisas se estiver ficando muito difícil para você, mana. Não, está tudo bem. Às vezes, eu só preciso me lembrar de como somos sortudos por termos um ao outro. Wayne não tem esposa nem filhos, ele está sozinho aqui, exceto por mim, Diana e a mãe quando estamos por perto. Isso deve ser muito difícil, ela respondeu. Nós tínhamos nos saído bem durante a ausência de Susan, e a casa estava funcionando bem. Pessoalmente, o ajuste foi um pouco desafiador, sem meu parceiro e melhor amigo ao meu lado todos os dias. Além disso, havia ausência de intimidade com Susan, pois nossa conexão física passou de 3 vezes por semana para 0 durante o mês em que ela estava fora. Eu me perguntava se ela também sentia essa ausência. Fui sozinho ao aeroporto para buscar Susan pela segunda vez. Para ser honesto, pensei em reservar um quarto de hotel para que pudéssemos ter intimidade antes de dirigir para casa.
Meu desejo era avassalador e minha excitação não deixou espaço para conforto em meus genes enquanto dirigia para o aeroporto. Quando cheguei ao aeroporto, tive que passar alguns minutos no meu carro para acalmar minha intensa excitação. Minha esposa tinha ficado fora por 2 meses das últimas 10 semanas, e eu estava incrivelmente excitado. Eu estava preocupado que eu poderia passar vergonha no aeroporto. Enquanto ela caminhava em minha direção através do portão, ela estava vestida com jeans e uma blusa simples, mas para mim ela parecia tão bonita como se estivesse usando um vestido de baile. Embora eu tenha notado que ela parecia cansada ao se aproximar, eu estava muito envolvido em minha excitação para pensar nisso. Só quando ela não retribuiu meu beijo com igual entusiasmo é que percebi que algo poderia estar errado. Quando me afastei dela, dei uma olhada em seus olhos abaixados. Ela parecia cansada, e meu pensamento inicial foi que os problemas de saúde do meu irmão deviam estar afetando-a mais do que ela admitia. Outro pensamento passou pela minha cabeça, mas parecia egoísta demais para ficar pensando nisso por muito tempo. Minha excitação anterior evaporou, e eu estava agudamente ciente do comportamento de Susan durante a viagem para casa. A conversa foi escassa, e acho que nós dois sentimos que algo estava errado. Como de costume, as crianças se aglomeraram em volta da mãe quando chegamos em casa, o que aliviou um pouco a tensão entre Susan e eu. Elas tagarelaram com ela por provavelmente 1 hora depois que ela voltou. Embora ela não tenha falado muito, seu sorriso cansado tranquilizou as crianças de que tudo estava bem, pelo menos da perspectiva delas. Depois que as crianças finalmente foram dormir, me aproximei de Susan e perguntei se cuidar de Wayne estava se tornando muito para ela, física ou mentalmente. Pela primeira vez desde que chegou, ela pareceu ter alguma energia. O que está pensando, Jeff? Você duvida da minha capacidade de lidar com isso? Só estou um pouco cansado. Ficar sentado em um aeroporto por horas e depois suportar um voo longo é sempre exaustivo. Eu tenho isso. Eu, mamãe e Diana estamos aqui por Wayne. Ela gritou comigo. Tudo bem, sem problemas, eu entendo. Você parece um pouco cansado, era só isso que eu queria dizer, respondi, levantando da cadeira e indo para a cozinha, aparentemente para pegar uma bebida. Como eu tinha que trabalhar no dia seguinte, fui para a cama às 11, tentando persuadir Susan a se juntar a mim, por razões que eu achava óbvias. Aparentemente não óbvias o suficiente, pois ela me informou que ficaria acordada por mais um tempo. Tenho certeza de que meu queixo caiu quando ela disse isso. Aqui estava eu, praticamente ansiando por alguma intimidade depois de 1 mês sozinho, e Susan agia como se não tivesse desejo algum. Sim, eu tinha um problema. Depois de uma noite de sono tranquila, minha esposa parecia estar significativamente mais animada quando voltei do trabalho na noite seguinte. Ela preparou um jantar delicioso e exalava um comportamento mais alegre, embora eu não conseguisse me livrar da sensação de que seu sorriso não tinha sinceridade. Mais tarde naquela noite, compartilhamos momentos íntimos na cama, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que ela não estava totalmente envolvida. Isso me deixou questionando se ela realmente se importava. Eu não era o único observador da mudança comportamental de Susan. Na sexta-feira, Mariane se aproximou de mim e propôs que fossemos dar uma volta juntos depois do jantar. Ei, pai, o que está acontecendo com a mamãe? Mariane perguntou enquanto começávamos a andar. Algo parece estranho. Você fez alguma coisa? Eu entendi a implicação de Mariane, mas me faltava uma resposta. Até onde sei, a única falha que posso ter é simplesmente ser eu mesma. Parece que a saúde do tio Wayne está piorando rapidamente, e suspeito que sua mãe possa estar lutando contra a depressão, sem saber como nos transmitir isso. Bem, pelo menos essa é minha esperança, respondi. Minha filha não é facilmente enganada, e minha resposta não a satisfez totalmente. Você não está preocupado que ela possa estar desenvolvendo sentimentos pelo tio Wayne, dado quão próximos eles se tornaram devido à doença dele? Eu a observei no telefone com ele e ela se comporta como uma adolescente apaixonada. Ela não percebeu que eu estava em casa quando ele ligou para ela. Foi bem perturbador. Ela estava rindo e ela fez alguns comentários que eu consideraria inapropriados para uma mulher casada. O que você, deveríamos fazer? Para ser honesto, não tenho certeza,
respondi. Se for apenas uma paixão passageira do vínculo deles, eu posso tolerar um pouco, mas se for mais do que isso. Eu sou tradicional quando se trata de votos de casamento, prefeita. Se ela estiver quebrando esses votos, podemos estar em apuros. Espero que não, pai. Não quero ver vocês dois divorciados, mas entenderia se ela tivesse cruzado essa linha. Susan parecia quase aliviada por retornar à Califórnia no domingo seguinte. Senti uma mistura de alívio e frustração. Só tivemos intimidade 6 vezes nas 2 semanas em que ela ficou em casa depois de um mês separados, e nossa conexão estava faltando tanto dentro quanto fora do quarto. Éramos pouco mais do que amigos com benefícios. Talvez devêssemos considerar contratar ajuda profissional para Wayne se isso estiver se tornando demais para você, mãe, ou Diana, sugeri enquanto ela se dirigia para seu portão. Lembre-se, você tem uma família que precisa de você enquanto você cuida de Wayne. Não nos abandone por ele. Como ousa, ela retrucou. Estou me matando cuidando do seu irmão. Seu irmão. Você é só um babaca egoísta. Posso ser egoísta, mas não sou tolo. Me envolver demais com Wayne não seria bom para o nosso casamento, retruquei. Na noite seguinte, procurei meus pais para discutir minhas preocupações. No entanto, a resposta da minha mãe foi desdenhosa, até mesmo me acusando de ser egoísta por me preocupar. Quando mencionei a elas que não toleraria nenhuma interferência do meu irmão no meu casamento, mesmo que ele estivesse em circunstâncias terríveis, senti uma pontada de desconforto. Você não pode estar falando sério, Jeff. Ele é seu irmão. Ela é sua esposa. Você se importa com os dois, minha mãe afirmou. Eu, mãe? Eu retruquei. Eu realmente me importo com eles tão profundamente? Embora eu tenha ficado desapontado com a reação da minha mãe, a postura laissez-faire do meu pai não me surpreendeu. Durante toda a minha infância, ele sempre favoreceu meu irmão em vez de mim, e parecia que nada havia mudado na vida adulta. Meu amor por Susan era inabalável desde a infância. Apesar da minha suspeita de que ela havia cruzado os limites com meu irmão, meu amor por ela me compeliu a dar a ela o benefício da dúvida, embora até o limite do meu respeito próprio. Alguns podem interpretar isso como meu ego, mas qualquer que seja o rótulo, eu precisava manter minha integridade e autoestima. Minha filha avidamente ajudou no meu plano. Ela discretamente adquiriu as chaves de Susan enquanto ela estava em casa e fez uma cópia. Eu pretendia visitar a casa do meu irmão sem avisar, preparado para ficar por vários dias se necessário, para verificar a verdade em primeira mão. Esperei 2 semanas pela estadia da minha esposa na Califórnia antes de voar eu mesmo. Chegando na casa de Wayne em um carro alugado, entrei às 2 da manhã, segurando uma réstia de esperança, mas no fundo sabendo o que me esperava. Encontrando os dois dormindo na cama de Wayne, carregando uma panela de água fria para o quarto, derramei sobre suas cabeças, provocando gritos chocados enquanto eles jogavam as cobertas para longe, revelando sua nudez. Os gritos deles se transformaram em ameaças quando me viram ali, segurando meu telefone. Se você não estivesse morrendo, eu te mataria, gritei para meu irmão. E quanto a você, se não consegue entender, estamos acabados. Você não precisa voltar para casa depois que seu mês acabar. Você pode ficar aqui com ele até que ele morra. Susan, soluçando, tentou se proteger com as mãos, embora fosse inútil. Sério, Susan, todo mundo nesta sala já viu de tudo. A modéstia deveria ter vindo antes de você dormir com meu irmão desprezível, eu cuspi. Sinto muito, Jeff, ela fungou. Mas ele está morrendo. E eu pensei que estava confortando ele. Ele é família, então pensei que estava tudo bem. Boa tentativa. Se você queria confortá-lo dessa forma, deveria ter contratado uma acompanhante em vez de agir como uma vagabunda, retruquei. Eu não sou uma vagabunda. Ele é da família. Foi a coisa certa a fazer. Até sua mãe disse isso. Minha mãe? Minha mãe achou que isso era uma boa ideia? Eu gritei. Bem, sim. Nós, ela e Diana discutimos fazer algo por Wayne. E foi isso que decidimos. Ele não vai conseguir fazer isso por muito mais tempo, então começamos no mês passado.
Então você, Diana e mamãe concordaram que era uma boa ideia. E você nunca pensou em me informar, seu marido, supostamente a pessoa mais próxima de você no mundo, aquele a quem você jurou fidelidade anos atrás. Se foi uma ideia tão brilhante, por que eu não fui incluída? Você estava planejando me contar? Wayne aparentemente decidiu que era um bom momento para compartilhar seus pensamentos comigo. Relaxa, Jeff. Sua esposa é uma mulher incrível. E incrível na cama, meu irmão interrompeu. Ninguém disse nada a você porque você é um babaca e todos nós sabíamos que você não lidaria bem com isso. E nós estávamos certos. Então vocês estavam todos envolvidos nesse plano brilhante? Fantástico. Quem trai tem uma palavra a dizer, mas não um marido fiel que é mantido no escuro, comentei. Bem, você está certo. Não estou bem com isso. Dividir a coisa da minha esposa? Você pode ficar com ela. Eu vou encontrar outra pessoa. Alguém que seja leal a mim. Não, Jeff. Isso não é permanente. Wayne está morrendo, Jeff. Mostre um pouco de compaixão. Susan implorou. Você está falando sério, mulher? Minha compaixão foi deixar você cuidar dele por um mês inteiro, não dormir com ele como uma mulher perdida, eu retruquei. Pare de me chamar assim. Eu não sou frouxa, ela objetou. Você está fazendo sexo com um homem que não é seu marido. É isso que eu chamo de frouxa, mesmo que você discorde, eu retruquei. Quem se importa com o que ele pensa? Wayne entrou na conversa. Acho que você é uma cunhada maravilhosa. Susan e Wayne vestiram roupões e ela começou a trocar os lençóis molhados. Então, há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu questionei minha esposa. Eu podia sentir que ela estava tentando amortecer o golpe de alguma forma. Mentir não era algo em que ela fosse boa, ou pelo menos não tinha sido no passado. Começamos a dormir juntos no último mês que estive aqui. Ele não tem muito tempo de vida, Jeff, ela implorou em lágrimas. Por favor, poupe-me do ato inocente. Todos nós sabemos que você é infiel e que ele é um trapaceiro. Fim da história, resmunguei. Durante boa parte da discussão, meu irmão ficou na periferia, com um sorriso que parecia sugerir que ele tinha a chave para a questão final da vida. Enquanto Susan levava os lençóis para a máquina de lavar, ele aproveitou a oportunidade para dar uma cutucada, confiante de que eu não retaliaria contra um homem moribundo. Sabe, mano, ela é incrível de cama, e não foi preciso muito para persuadi-la a se mudar para o meu quarto. Quer saber por quê, mano? Porque eu podia. Eu triunfo, Jeff. Eu triunfo. Você foi insuportável a vida inteira, Wayne. Imagino que não seja nenhuma surpresa que você seria ainda mais insuportável quando estiver em seu leito de morte. Espero que você queime no inferno, literalmente. Aproveite o que resta da sua vida, se puder, canalha. Virei-me e saí de casa, voltando para o aeroporto e embarquei em um jato para casa antes das 8 horas. Eu estava cochilando no sofá da sala de estar quando meus filhos entraram na sala. Levantei-me e abracei cada um deles. Já que você voltou tão cedo, presumo que não foi como esperávamos, Mariane comentou. Droga, eu esperava terminar o ensino médio com os dois pais ainda casados. Aparentemente, Mariane contou ao irmão porque ele estava concordando. Sinto muito, Will. Eu deveria ter falado com você também. Eu esperava que você não tivesse notado muito do que estava acontecendo e que eu não tivesse que explicar, eu disse. Droga, eu amei aquela mulher praticamente a minha vida inteira. Então, é isso, pai? Você não vai perdoá-la? Meu filho perguntou. É complicado, Will. Casamento. Fidelidade. É complicado. Mas quando um parceiro trai o outro, pedir desculpas não apaga a mágoa e a traição. É como matar alguém e depois pedir desculpas. O dano está feito, então quão significativo é o pedido de desculpas? Ela arrancou meu coração. Ela quebrou minha confiança. Ela me desrespeitou. Desculpas não são suficientes, eu esclareci. A angústia refletida em seus olhos comunicou sua compreensão das minhas palavras.
As crianças parecem amadurecer rapidamente no mundo de hoje. Dada a taxa atual de divórcios ultrapassando os 50%, é provável que ele tenha vários conhecidos cujos pais se separaram. Que tal pizza para o jantar hoje à noite? Não estou muito a fim de cozinhar. Podemos conversar enquanto comemos, sugeri. Ambos concordaram com acenos de cabeça. Durante uma grande pizza de calabresa e salsicha, contei tudo aos meus filhos. Nem preciso dizer que lágrimas foram derramadas, e não tenho vergonha de dizer que muitas delas foram minhas. Também esclareci meus filhos sobre a falsidade de sua avó e tia. Elas ficaram tão surpresas e furiosas quanto eu. Achei intrigante que nem minha mãe nem minha irmã tinham me procurado para pedir desculpas ou esclarecer as coisas. Eu tinha certeza de que Susan já tinha falado com as duas até agora. Eu esperava receber uma resposta rápida e contundente da Irmandade em breve. No dia seguinte, sem demora, marquei uma reunião com um advogado que havia contatado antes de viajar para a Califórnia. Eu já tinha uma ideia do que me esperava na casa do meu irmão. A viagem foi meramente para confirmação. Apesar da minha esperança de estar errado lá no fundo, eu sabia que era improvável. É como tentar um movimento rápido na frente de um espelho, esperando que ele não capture todos os detalhes, embora, na realidade, ele capture. Talvez pareça absurdo, mas todas nós já testamos isso em algum momento, não é mesmo? Naquela noite, o primeiro chamado para a reconciliação fraternal veio da minha mãe, embora parecesse mais um ataque do que um pedido de desculpas. Parecia que as mulheres tinham optado por uma abordagem agressiva como estratégia de defesa. Ele está em seu leito de morte, Jeff. Ela só estava tentando trazer algum conforto para os últimos dias dele. E não vamos esquecer, ele é da família, não um estranho, insistiu mamãe no momento em que atendi. Ela é minha esposa, droga, mamãe, eu gritei no telefone. Ela não tinha o direito. Você poderia ter intervindo, talvez. Mas, em vez disso, você e Diana a incitaram, a pressionaram a dar a Wayne o que deveria ser exclusivamente meu, sem nem mesmo me consultar sobre essa insanidade. Ele tem uma queda por ela desde que éramos crianças. Este não era um caso de caridade, mãe. A morte iminente dele não lhe dava direito ao afeto dela. Não várias vezes. Ouvi minha mãe suspirar quando soltei a primeira bomba F nela. Era um tom que eu nunca tinha usado com ela antes. Pena, eu sabia que mais palavrões viriam no futuro. Não ouse usar essa linguagem. Foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de eu encerrar a ligação. Ela não estava em posição de me dar sermão, decidi. Meu telefone tocou imediatamente depois que desliguei. Como ousa, desliguei novamente, seguido rapidamente por outra ligação. Desta vez o silêncio me cumprimentou. Talvez velhos hábitos pudessem mudar. Jeff, ela perguntou cautelosamente. Você não vai desligar na minha cara de novo, vai? Novas regras, mãe, eu respondi. Se você tentar me dar um sermão, eu vou desligar. Você perdeu esse direito quando encorajou minha esposa, a me trair com meu irmão, tudo porque ele está morrendo. Você é minha mãe, pelo amor de Deus. Você não deveria encorajar minha esposa, a me trair, mesmo com meu irmão moribundo. Que tipo de mãe faz isso com o próprio filho? Ela tossiu do outro lado da linha. Mas ele está morrendo, ela interrompeu de repente, sua energia aparentemente renovada por sua declaração. Para o inferno com ele, para o inferno com ele, para o inferno com ele, eu gritei de volta. Morrer não o desculpa de destruir meu casamento. Isso não a desculpou por dormir com ele, e não desculpou você e Diana por pressioná-la a arruinar meu casamento. Isso não vai arruinar seu casamento a menos que você permita. Ele vai embora logo e você e Susan podem seguir em frente. Ele nem será considerado, ela declarou. Ou ele sempre vai ficar na minha mente, e talvez na dela também, eu retruquei. Você não tem perdão no seu coração? Mamãe perguntou. Não, não, respondi. Você perdoaria o papai tão facilmente se ele dormisse com Belinda Parker? Belinda Parker? Aquela mulher loira que morava do outro lado da rua quando vocês eram crianças.
Eu podia ouvir gotas de saliva praticamente saindo da boca da mamãe enquanto ela falava. Belinda Parker, uma mulher deslumbrante, se mudou para o outro lado da rua com o marido quando eu era adolescente. Ela era aproximadamente 10 anos mais nova que a mamãe, e eu me lembro de vê-la em um minúsculo biquíni indo até a caixa de correio na estrada várias vezes durante o verão. Sempre que Belinda aparecia, mamãe consistentemente fazia comentários sarcásticos na mesa de jantar. Provavelmente tinha algo a ver com os olhos do papai praticamente saltando das órbitas quando ele avistou nossa vizinha mais nova uma vez. Você deixaria o papai dormir com Belinda Parker se ela estivesse no leito de morte? Eu perguntei. Essa é uma comparação sem sentido, ela retrucou para mim. Claramente não, eu respondi calmamente. Minha irmã ligou depois de 2 dias, parecendo apologética, o que foi um alívio. Lamento não ter percebido o óbvio antes, Diana admitiu. Todos nós nos empolgamos com a doença de Wayne e perdemos o bom senso. Mesmo desconsiderando nossos laços familiares, eu não deveria ter encorajado Susan a te trair só porque Wayne estava morrendo. Ronnie ficou furioso quando confessei o que Susan fez, com o apoio meu e da mamãe. Ele não falou civilizadamente comigo desde então, e até disse que você teria justificativa para me dar um soco. Parece que vou ter que trabalhar duro para reconquistar a confiança dele, ela suspirou. 1 hora depois, Ronnie ligou para se desculpar sinceramente pelas ações da minha irmã. Eu não tinha ideia, Jeff. Sinto muito mesmo. Se eu soubesse, não teria tolerado tamanha estupidez. O que você vai fazer? Ele perguntou. Eu já me decidi, Ron. Enquanto Wayne pode tê-la tentado, Susan tinha agência. Usar a doença dele como desculpa era só isso, uma desculpa. Ela escolheu o perdão em vez da permissão, especialmente com a mamãe e Diana pressionando-a. E não é um erro único, ela está envolvida com ele há 2 meses. Eu te protejo, Jeff. Seja lá o que você decidir, estou aqui para você, Ronnie garantiu. Esperei até que o avião de Susan decolasse antes de ligar para os pais dela, para informá-los sobre o que a filha deles estava fazendo na Califórnia com meu irmão. Como esperado, dada a minha familiaridade de longa data com eles, eles ficaram envergonhados e horrorizados ao entender a verdade do assunto. Sério, Jeff. Isso é alguma piada de mau gosto, gritou o pai dela pelo telefone. Não é brincadeira, pai. Você sabe que eu não brincaria sobre algo assim. Ele sempre abrigou sentimentos por Susan, e parece que ele decidiu fazer um movimento, pensando que não tinha nada a perder. Não tenho certeza se minha mãe e minha irmã sabiam de suas intenções de antemão, mas sei que elas a encorajaram, expliquei. Ela é inteligente demais para cair em tal absurdo, meu sogro suspirou. Sinto muito que aparentemente tenhamos criado uma filha promíscua, Jeff. Estou completamente chocado. Imagino que você vá se divorciar dela. Sim, não vou tolerar isso, e nunca mais conseguirei recuperar a confiança nela, afirmei. Ela receberá os papéis do divórcio quando pousar. Esperei até que o avião de Susan estivesse no ar para que meus sogros não tivessem a chance de avisá-la de antemão, embora a bronca que ela receberia deles não servisse realmente como um aviso. Eu queria que ela fosse pega completamente desprevenida, esperando que isso infligisse tanta dor nela quanto sua traição causou em mim. Se alguém deve entender que eu posso ser vingativo, é Susan. Ela deveria estar ciente de que pretendo cobrar retribuição várias vezes. Não fiquei surpreso quando ela não ligou por 2 semanas depois que a peguei. Ela entendeu que um pedido de desculpas vazio e insincero só me irritaria ainda mais. Ela sabia por experiência que a melhor maneira de acalmar minha raiva era estar fisicamente perto de mim, em nossa cama, comigo completamente imerso em seu calor. Era uma tática que ela já havia usado com sucesso antes, mas dessa vez era diferente. Isso era mais do que apenas um desentendimento. Foi uma traição. Como de costume, eu estava lá esperando por ela quando ela surgiu, mas dessa vez não houve abraços ou beijos. Sua expressão chocada me disse que ela não esperava por isso, mas ela ficou realmente surpresa quando um jovem se aproximou dela e lhe entregou um envelope legal, entregando seus papéis. Depois de 19 anos, você nem conseguiu me servir na privacidade da nossa casa, ela murmurou suavemente.
Depois que você nem teve a decência de me contar sobre seu caso, me forçando a descobrir por mim mesma? Você tem sorte de eu não ter tomado medidas drásticas quando os encontrei juntos. Mas nenhum de vocês dois vale a pena ir para a cadeia por isso. Ele encontrará seu fim em breve, e quanto a você, você será apenas uma lembrança dolorosa. Espero que eu possa eventualmente enterrar fundo em minha mente como um erro lamentável. Lágrimas escorriam por suas bochechas silenciosamente enquanto ela lutava para se conter para não chorar em público. Instintivamente, peguei um lenço de papel do bolso da minha camisa e ofereci a ela. A viagem de volta para casa foi em grande parte tranquila, um estado de coisas que me agradou. Talvez a curiosidade eventualmente a tenha vencido, pois pouco antes de chegar a casa ela perguntou quem estava ciente dela. Lapso de julgamento, como ela disse. Não pude deixar de rir de suas palavras, provocando uma expressão de dor nela. As crianças e seus pais agora estão cientes, nenhum deles está satisfeito. Minha família já estava ciente, exceto Rony, que ficou furioso com minha irmã quando informei do envolvimento de sua esposa. O casamento deles está em perigo porque meu cunhado está extremamente bravo com minha irmã por apoiar a traição cruel da minha esposa contra mim. Minhas palavras, não as dele. A linguagem dele foi muito mais dura. O lado bom para você é que meus pais ainda veem suas ações como profundamente compassivas. Naturalmente, eles viriam. Eles nunca foram sutis em favorecer o outro filho. Acho que é uma pena que eu não seja o único a enfrentar a mortalidade. Não fale assim, Jeff. Os dois se importam com você. Eu sei, interrompi. Quase tanto quanto eles adoram Wayne. Quando chegamos em casa, as crianças cumprimentaram Susan com apenas um leve entusiasmo. Ela ficou magoada com a aparente falta de entusiasmo deles com seu retorno. Ela teria ficado arrasada se eu não tivesse persuadido as crianças a pelo menos mostrarem respeito a Susan. Mais tarde naquela noite, os pais de Susan ligaram e foram menos do que acolhedores. Ela tinha o telefone no viva voz, então todos nós ouvimos a mãe dela chamá-la de um termo depreciativo. Depois disso, ela tirou o telefone do viva voz e saiu da sala. A avó está extremamente brava. Nunca ouvi usar uma linguagem assim antes, Mariana comentou logo depois que Susan saiu da sala. Eu não ficaria surpresa se ela quisesse castigar a mãe por pelo menos algumas semanas. A pele corada de Susan falou muito quando ela voltou a entrar na sala após o telefonema. Sem dizer uma palavra, as crianças saíram silenciosamente como se seguissem uma deixa não dita. Ficamos em silêncio por alguns momentos antes de Susan quebrá-lo. Você realmente acha que apressar o divórcio, Jeff, é a decisão certa? Nós nem discutimos as coisas desde que você descobriu sobre. Sua voz sumiu. Apressando? Você está envolvida com meu irmão há algum tempo. Eu te dei bastante margem de manobra. Aposto que você nunca parou enquanto estava com ele, aquelas 2 semanas depois que eu descobri. Eu retruquei bruscamente. A expressão dela se contorceu em desgosto, confirmando minhas suspeitas. Ele está morrendo, Jeff. Ele não tem muito tempo restante. É o mínimo que posso fazer. Ela protestou fracamente. Você está planejando dormir com outras pessoas com doenças terminais também? Isso certamente traria alegria para muitos, comentei sarcasticamente. Ele é da família, Jeff. O que você esperava? Ela rebateu. Eu vejo você como alguém que usou essa situação como desculpa para ficar com meu irmão. Eu retruquei. Ela franziu os lábios, os olhos brilhando de raiva. Eu não vacilei, encarando seu olhar de frente. Nós demos a virgindade um ao outro, Jeff, lembra? Você é o único homem com quem eu estive. Você já pensou em estar com outra mulher? Ela admitiu. Finalmente, alguma honestidade. Mas isso não mudaria nada. Eu pensei sobre isso, é claro. Mas eu nunca agi porque estou comprometido com o nosso casamento. Porque eu te amo. Eu fiz votos para você, e pretendo mantê-los. Eu ficaria contente em passar minha vida só com você, eu afirmei. Eu podia sentir seu desconforto. Eu podia observar sua luta mental para encontrar uma resposta.
Ele vai embora logo. Só nossas famílias sabem o que aconteceu. Ninguém mais precisa descobrir, Susan reclamou. Então, estamos negociando agora, eu interrompi. Você quer continuar dormindo com meu maldito irmão até ele ficar exausto, então se reunir comigo, fingindo que nada aconteceu, e viver feliz para sempre. Bem, eu não posso simplesmente parar agora, Jeff. Ele não tem muito tempo restante. Seria cruel parar, ela justificou. Essa é provavelmente a pior coisa que você poderia ter dito, eu retruquei. Mesmo que você tenha prometido nunca mais ficar com Jeff, nossas chances de reconciliação eram pequenas. Mas agora você está tentando negociar mais tempo com ele. Ou você é incrivelmente ingênua ou descaradamente promíscua. Não dou a mínima para o fato de ele estar morrendo. Nosso casamento está morrendo. Isso deveria importar mais para você. Aparentemente, não importou muito porque, no final de suas 2 semanas em casa, ela retornou à Califórnia como se nada mais existisse. Eu não perguntei, e ela não disse, mas presumi que ela ainda estava envolvida com meu irmão, embora eu soubesse que sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Enquanto Susan e as crianças continuavam se comunicando regularmente, Susan e eu só falávamos uma vez por semana, e durante essas ligações, ela gentilmente me lembrava de sua saúde em declínio e seu retorno iminente para mim. Nunca reconheci essas observações. Quando ela ligou, cerca de uma semana antes de ir para casa, senti que havia algo diferente em seu tom cauteloso. Fiquei imaginando se Wayne estava perto de falecer quando ela silenciosamente destruiu qualquer esperança de reconciliação. Estou grávida, Jeff, ela praticamente sussurrou. Mal consegui captar suas palavras, mas elas foram registradas mesmo assim. Minha resposta foi adiada enquanto eu processava as implicações. Que notícia difícil, Susan, eu finalmente consegui. O quê? Ela respondeu bruscamente. O juiz vai adiar o divórcio até depois que o bebê nascer. Não, ele não vai, eu retruquei. A criança não é minha, então não vai afetar os procedimentos. Eu poderia alegar que é sua, ela sugeriu. Mentir no tribunal é perjúrio, eu avisei. Você pode enfrentar consequências sérias. Além disso, testes de DNA podem diferenciar entre parentes próximos depois de alguns meses de gravidez. O lado bom para você é que seu filho pode herdar a maior parte de seu patrimônio, continuei. Não serei responsável pelo bebê, apenas Marianne e Will. Dividiremos nossos bens igualmente, e você receberá pensão alimentícia. Mas a menos que meu irmão tivesse mais economias do que eu imaginava, você provavelmente precisará de um emprego em alguns anos, a menos que, é claro, meus pais decidam ajudá-lo, considerando que você estaria dando a eles outro neto, e o único de Wayne. As crianças escolheram morar comigo, então o juiz me concedeu a casa até que meu filho mais novo se formasse na faculdade. O advogado de Susan ficou indignado, mas o juiz pareceu equilibrar as coisas, sabendo da infidelidade de Susan, apesar de nosso estado sem culpa. O divórcio foi finalizado 6 meses depois, e Wayne faleceu logo depois, aumentando a turbulência de Susan e meus pais. Eu deliberadamente evitei ir ao funeral, pois eu tinha avisado que poderia ser vingativo. Quase 2 meses depois, Susan deu à luz um menino saudável, como meus filhos me informaram animadamente. Eles acolheram seu novo meio-irmão calorosamente, embora entendessem meus limites. Embora eu não machucasse a criança, não assumiria o papel de seu falecido pai, ensinando-lhe esportes ou habilidades para a vida. Eu conhecia meus limites, mesmo em minha autoproclamada decência. Depois que meus filhos me informaram que a mãe deles tinha se mudado para a casa dos meus pais logo após dar à luz seu filho, ela finalmente conseguiu um emprego de meio período para contribuir com as despesas. Durante seu horário de trabalho, minha mãe cuidava da criança. Como meus pais apoiaram firmemente Susan nessa situação e repetidamente me aconselharam a aceitar suas ações e seguir em frente, me senti compelido a tomar a única atitude que considerei apropriada, cortando os dois da minha vida. Bloqueei os números deles e parei de comparecer a qualquer reunião familiar. Os únicos indivíduos com quem mantive contato além dos meus filhos foram Rony e Diana, com a condição de que eles nunca divulgassem meu paradeiro ou atividades para meus pais ou ex-esposa. Embora fosse um pedido difícil para minha irmã,
Rony deixou claro que terminaria o casamento dele se ela não obedecesse. Ciente do estado frágil de seu casamento, Diana sabiamente permaneceu em silêncio. Meus filhos entenderam completamente minha decisão e nunca protestaram contra minha ausência em reuniões familiares. Comemoramos o Natal, aniversários e outras ocasiões importantes 1 ou 2 dias depois que o resto da família se reunia. As únicas exceções foram os casamentos dos meus filhos. Eu assegurei a ambos que não permitiria que minha ex-esposa ou minha antiga família me impedissem de comparecer aos seus dias especiais. No entanto, deixei que eles informassem o resto da família que eu não toleraria nenhum maltratamento. Prometi aos meus filhos que não seria eu quem estragaria o casamento deles. Minha filha foi a primeira a se casar, 6 anos após o divórcio. Eu a acompanhei orgulhosamente até o altar e então tomei meu lugar ao lado da minha ex-esposa no lado da noiva na primeira fila. Em um ponto durante a cerimônia, Susan tentou segurar minha mão, mas eu rapidamente a retirei, transmitindo minha posição. Marianne orquestrou isso para que eu me sentasse com amigos da família em vez de na mesa da família. A essa altura, todos estavam cientes do meu divórcio de Susan devido à sua infidelidade, então não havia necessidade de refazer as circunstâncias. Todos nós parecíamos estar nos divertindo na mesa, e eu fiz questão de me misturar e cumprir meus deveres como anfitrião do evento, considerando que eu paguei a conta. Durante a noite, visitei cada mesa por alguns minutos, até mesmo me aproximando da mesa da família para expressar gratidão pela presença deles. Minha ex-esposa e meus pais me deram olhares estranhos enquanto eu agradecia e seguia em frente. Dancei com todas as mulheres da minha mesa e com várias outras durante a noite, notando Susan olhando para mim ocasionalmente, embora eu não tivesse intenção de convidá-la. Você não vai pedir para a mamãe dançar pelo menos uma vez, pai? Marianne me questionou depois de algum tempo. Afinal, vocês dois são a razão de eu estar aqui esta noite. Não, querida, não vou. Sinto muito, mas não tenho interesse. Não vamos estragar a noite, respondi. Eu podia ver Marianne contemplando, talvez querendo pressionar mais o assunto, mas, no fim das contas, decidindo contra isso. Ela andou até sua mãe, se envolvendo em uma conversa enquanto balançava a cabeça. Susan olhou para mim com lágrimas nos olhos. 2 anos depois, não paguei a conta do casamento do meu filho. Em vez disso, ele abordou sua situação familiar com seus futuros sogros, e mais uma vez, me vi sentada à mesa entre amigos. Ele me confidenciou sobre as explicações que devia aos pais de sua noiva. Inicialmente repelidos pela história, eles acabaram demonstrando grande compreensão para comigo. Susan, no entanto, sentiu-se traída por nosso filho tê-la implicado e ameaçado boicotar o evento. Senti imenso orgulho quando Will a informou que sentiria falta dela no casamento, mas não se desculparia por falar a verdade. Isso não é culpa minha, mãe, ouvi ele dizer ao telefone. Você tomou sua decisão. Eu sou apenas o mensageiro aqui. Eu tive que encarar os pais de Amy e explicar que minha mãe teve um caso com o irmão do meu pai. Foi incrivelmente humilhante. 12 anos após o divórcio, eu estava sentada no meu pub favorito em uma sexta-feira à noite, apreciando uma taça de uísque single malt Glenmorangie com um pouco de água. Foi uma semana desafiadora, mas gratificante, então me entreguei a um uísque de primeira. Desde meu divórcio, eu tinha namorado de vez em quando, mas nunca encontrei alguém que pudesse substituir Susan em meu coração. Eu nunca neguei isso. Eu estava profundamente apaixonado por ela, e sua traição me feriu profundamente. Talvez eu ainda abrigasse sentimentos por ela, se eu fosse honesto comigo mesmo. No entanto, eu tinha orgulho do fato de não ter entrado em uma espiral de alcoolismo ou buscado aventuras sem sentido. Eu tinha meu trabalho, amigos que me apoiavam e hobbies, muitos dos quais eu havia retomado depois do divórcio. Não era a mesma vida que eu tinha com Susan, mas também não era uma vida ruim. Não prestei muita atenção ao homem sentado à minha direita até que notei uma mão se estendendo em minha direção. Ele se apresentou como Melvin Downey, e eu retribuí o gesto. Sim, eu reconheço você. Você é o primeiro marido de Susan. Temos uma experiência em comum, ele observou de forma amigável. Eu ri com entusiasmo. Talvez eu me desse bem com esse indivíduo. Bem,
esperemos que não compartilhemos a mágoa também, respondi. Eu não sabia que Susan tinha se casado novamente. Meus filhos mencionaram que ela estava saindo com alguém, mas eles se esqueceram de me informar sobre o casamento. Eles provavelmente não queriam te chatear, ele sugeriu. Eles são atenciosos assim, eu concordei. Posso te perguntar uma coisa? Ele perguntou nervosamente. Claro, eu disse, notando gotas de suor se formando em sua testa. Você acha que ela vai me trair também? Você acredita no ditado, uma vez traidor, sempre traidor? Observei sua expressão ansiosa. Inicialmente, pensei em deixá-lo incerto, mas sua situação com Susan não era da minha conta. Não, eu não concordo com esse ditado, eu o tranquilizei. Na verdade, eu acredito que Susan fará um esforço para ser uma boa esposa para você. Eu me certifiquei de confrontar o comportamento dela. Além disso, ela não gostaria de parecer promíscua com nossos filhos novamente. Uma vez foi o suficiente. Ele expressou sincera gratidão, aparentemente inconsciente do suspiro aliviado que soltou. Sim, eu estava começando a gostar desse homem. Você frequenta esse lugar regularmente? Ele perguntou. Sim, eu costumo passar por lá na maioria das noites de sexta-feira. É um lugar agradável e tranquilo, com companhia amigável, respondi. Seria aceitável se eu aparecesse de vez em quando? Nada indesejável, apenas para conversar, ele propôs. Claro, isso seria ótimo. Mel e eu formamos uma amizade sólida ao longo do tempo. Nós frequentemente nos encontrávamos no bar e ocasionalmente jogávamos golfe juntos. O que realmente fortaleceu nosso vínculo foi nosso acordo mútuo de evitar discutir a mulher que ambos conhecíamos. Uma vez, ela perguntou a Mel se eu já tinha perguntado sobre ela, e quando ele disse que não, ela ficou louca. Ele achou isso hilário e me provocou sobre isso por semanas. Eu costumava pensar que Mel exagerava a situação até que inesperadamente esbarrei em Susan em um Applebee's durante o almoço. Enquanto eu saboreava meu hambúrguer, Susan, parecendo furiosa, sentou-se à minha mesa sem ser convidada. Bem, Susan, por favor, sinta-se em casa, comentei sarcasticamente assim que ela se acomodou. Que diabos, Jeff? Meu marido acha você maravilhoso, mas você nunca comparece a nenhum evento familiar do qual eu participo, exceto aos casamentos das crianças. Todo mundo entende agora, Jeff. Você deixou bem claro que eu sou o problema aqui. Eu errei, Jeff. Não posso mudar isso. Tudo o que posso fazer é pedir desculpas, ela reclamou. E aí está o problema, Susan. Algumas coisas não podem ser apagadas simplesmente com um bilhete casual de